Oi pessoal, estou gravando esse vídeo improvisado aqui para a introdução do vídeo que eu vou passar agora na sequência. Esse vídeo precisa de uma introduçãozinha porque eu fiz uma pesquisa no meu canal se eu deveria postar nesse canal algo que eu tenho estudado bastante, mas que eu não costumo falar aqui, sobre o assunto teologia. Eu acho que é um assunto muito bacana, óbvio, estou estudando ele, não estaria estudando se eu não achasse bom. Mas esse não é a proposta do canal. A proposta do canal não é falar sobre teologia, é falar sobre libertarianismo. Eu acho que esses dois assuntos têm alguma coisa a ver por serem relacionados à verdade. Ambos tratam da verdade. Eu devo estar passando agora na tela como todas as pessoas que responderam positivamente sobre colocar isso no canal. Mas eu sei que ainda assim pessoas que não responderam vão ficar chateadas com esse conteúdo. Não tem problema, pode dar dislike. Se tu não gosta desse conteúdo, só dá dislike, não desinscreve, que eu volto a fazer conteúdo de acordo com a quantidade de dislike, só de libertarianismo, e eu procuro achar outra maneira de veicular esse tipo de conteúdo. Caso contrário, assiste aí, eu acho que vai gostar, se nunca tinha ouvido essa perspectiva dentro da teologia, ou se nunca tinha ouvido teologia em geral, acho que vale a pena. É o mesmo tipo de pegada filosófica que eu já dava para os outros temas. E se tu puder, e não gosta desse assunto, e não está interessado nesse assunto, pelo menos dá uma chance. Talvez tu tenha um preconceito contra esse assunto, e não acha que ele é interessante, não acha que ele tem valor, mas talvez tu esteja errado. E com sorte eu te convenço do contrário, e que esse é um assunto interessante. Certo? Segue com o vídeo. Cultura libertária. Bom, o Speed disse que ele não tinha uma crença. Né? Eu quero mostrar que todo mundo tem uma crença. Ah, tá. E como é que eu quero mostrar isso? É o seguinte. A gente sabe que 2 mais 2 é 4, que 1 mais 1 é 2. A gente conhece a regra da matemática da soma. Né? A gente conhece essa estrutura a qual forma essa característica da matemática, que é somas. E a gente, além de conhecer essa regra, nunca viu essa regra falhar. A gente olha para essa regra e nunca foi lá e somou 1 mais 1 e deu 4, 3. Né? E se falhou em algum momento, a gente ainda testou de novo e viu que na verdade tinha sido um erro de processo nosso, somou errado, né? O que foi lá, pegou 5 pedrinhas, contou só 4, e daí não deu certo a soma. E depois se deu conta que, na verdade, a regra nunca falhou em todas as vezes que a gente aplicou. Então, a gente observou, em todos os casos, ela funcionar. Ela nunca falhou, e a gente conhece a estrutura da regra. Então, a gente acredita que ela funciona em todos os casos. E daí tu diz, não acredito, eu tenho prova que ela funciona. Mas tu acredita, porque se tu pegar, por exemplo, 2.427 pedras e pegar mais 2, tu nunca somou individualmente as pedras até chegar em 2.429 para ter certeza que elas dão 3.429. Quer dizer, tu acredita que dá essa soma. Tu não testou para todas as possibilidades. Ninguém nunca testou para todas as possibilidades. Como é que tu vai saber se não tem? Não, porque a gente sabe da regra geradora e a gente checou em uma quantidade tremenda e jamais aconteceu um erro. Então a gente fica confiante que aquilo é verdade. Né? A gente acredita. Não, mas isso não é fé, isso não é crença. Não, é exatamente essa a definição da palavra fé e crença. Fé é crença justificada. Então todo mundo tem fé em alguma coisa. Todo mundo acredita em alguma coisa. Né? Nem que seja só na matemática. Mas não é sempre isso que a gente fala quando fala em crença. Né? Fala de religião normalmente, ok? Então, no senso comum, a religião é composta de uma fé e de um ritual. Bom, todo mundo tem fé. Agora, pessoas têm rituais? Óbvio. Como assim? Bom, todo dia eu escovo os dentes. Isso é um ritual que eu pratico.
espero que todo mundo pratique aqui também. Seja um ritual que todos pratiquem. Que é um hábito. Eu dou para todas as pessoas que eu encontro pela primeira vez. Primeira vez que eu vejo alguém naquele dia, eu desejo um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite. E quando me despeço, eu também desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu preciso fazer isso por algum motivo? Não. Por que eu faço? Não, porque é bom. Faço isso de maneira ritualística, é uma repetição. Ah, não, mas não é o mesmo ritual no sentido religioso. Eu sei. Não é o mesmo, não é para um Deus, mas é um ritual. Ritual é uma coisa que a gente repete. Coisa que a gente faz de novo e de novo. Isso quer dizer que todo mundo tem, de fato, uma religião. Mas no sentido leigo da palavra. Mas o que tem de diferente, então, na religião católica, na religião cristã, que é tão diferente dessa coisa só do dia a dia, assim, da matemática e de escovar os dentes? Como é que tu está colocando as duas na mesma coisa? Bom, estou colocando as duas no mesmo sentido porque as palavras que a gente usa para definir religião não são bons definidores da religião. O melhor definidor da religião é a etimologia da palavra. Religião vem de religare, de reconectar. Mas reconectar com o quê? Bom, com Deus. Ah, mas por que essa é uma definição melhor? Por que reconectar com Deus é mais importante do que essas coisas triviais do dia a dia? Como a matemática e escovar os dentes. Bom, porque mesmo que eu não acredite em Deus, a definição do que é Deus é que ele é tudo. Ele é o Criador. Ele que dá a razão da gente existir. Então se existe uma razão para a gente existir, essa razão é Deus, seja lá se nesse ponto da conversa se ele existe ou não, então ele deve ser infinitamente importante para a nossa vida. Quer dizer, ele não só criou nós, mas ele criou todas as coisas das quais a gente pode derivar algum sentido. Então, se há alguma forma de se reconectar com o sentido da vida, é através de Deus. É através do todo. Com certeza nele vai estar contido o sentido da vida, não há dúvida. Provavelmente em alguma coisa mais específica do que ele, mas a partir dele, com certeza, todas as respostas podem ser obtidas, porque ele é tudo. Então faz muito mais sentido chamar de religião somente essa parte. Mas quando a gente reduz religião para essa outra coisa, todo mundo tem religião. Então é mais uma questão de... Mas esse segundo termo de religião só faz sentido se Deus realmente existe. Né? Por que esse termo foi destruído? Ou foi perdido, seu uso melhor? Porque as pessoas simplesmente descartaram a possibilidade de Deus existir. E daí sobra o quê? Bom, se Deus não existe, a palavra reconectar com Deus não faz sentido. Então significa o quê? Bom, significa rituais e crenças. Bom, mas todo mundo tem rituais e crenças, então todo mundo tem religião? Então religião não significa mais nada. Mas a gente ainda usa essa palavra para designar alguma coisa, porque parece que faz sentido. E faz mesmo. Não estou tentando provar que Deus existe usando essa palavra, mas... Só que todo ateu que diz que religião é bobagem não entende o que está falando. Porque o significado da palavra que ele usa é tão fraco que se perdeu. E daí, eu acho que o próximo passo que a gente tem que fazer... Acho que eu já expliquei antes, no começo da conversa, que o estoicismo não tem uma razão de ser. Eu disse que estoicismo é merda, mas eu quero deixar bem claro isso, que ele é merda porque ele não tem uma razão de ser. Agora, as práticas do estoicismo são muito parecidas com o cristianismo, e por uma razão muito importante. Existe algo de verdadeiro no estoicismo. As práticas são parecidas, são similares. Mas o importante não é a prática, e sim o porquê da prática. Eu acho que a gente pode ir para isso logo em seguida, mas primeiro vamos ver adiante com o Speed. Onde que a gente tá com isso. Mas o motivo do estoicismo não é aquele genérico de buscar felicidade, estar em bem consigo mesmo, ou alguma coisa assim? Pelo menos é isso que está no dicionário, ou... É isso que eu vejo, geralmente, né?
buscar a felicidade. Aí cai naquela questão do que é felicidade. Isso, eu vou fazer uma afirmação bem forte. Não há felicidade sem Deus. Tá, eu vou tentar sustentar isso da seguinte forma. A felicidade de forma subjetiva não pode existir, né? Se a felicidade é subjetiva, qualquer coisa me torna feliz, então eu posso fazer qualquer coisa para maximizar a minha felicidade. Então eu posso me injetar com drogas até morrer. Só que isso não maximiza minha felicidade ao longo do tempo. Ela maximiza minha felicidade no instantâneo, né? Chego no máximo da felicidade e morro. Então se tem alguma coisa que maximiza minha felicidade ao longo do tempo, então essa deve ser maior do que a anterior. Certo? E é também verdade que eu tenho uma alma eterna. E meu espírito é eterno, melhor dizendo. Como assim? Não. Isso é uma coisa que parece espírito e eterno, né? São duas palavras difíceis. Bom, espírito é esse algo de mim que não é material. Tem algo em mim que não é material, obviamente. Obviamente. As ideias que saíram da minha boca, e vocês sabem que saiu da minha boca, essas não são materiais. Quer dizer, o som é material, mas a ideia que está no som não é material. Né? Porque tem diferença entre eu fazer um grunhido e falar uma palavra e transportar uma ideia através do som. Essa ideia não é minha, mas vocês sabem que foi dita por mim nesse tempo. Isso é imaterial. Então algo em mim é imaterial. Algo que vem de mim, ou que emana de mim é imaterial. Okay. Se a gente fala de metafísica, fala de direitos, de propriedade, de qualquer coisa do libertarianismo, eu não preciso nem reforçar essa ideia. Existe algo imaterial em mim. O próprio conceito de propriedade, eu ter propriedade, é totalmente imaterial. Eu não estou em posse dessas coisas, eu tenho elas de forma abstrata, conceitual. É imaterial. E esse algo imaterial que tem em mim é imortal. Bom, essa parte aí, então, é ainda mais difícil, né? Como que pode? Bom, o fato que eu falei as palavras que eu disse agora nunca vai deixar de ser, porque já está no passado. Ou seja, é verdade que eu disse isso que eu acabei de dizer. E isto é eterno. Não há o que eu faça que volte isto, que desfaça isto, que mude isto. O fato é que eu disse e sempre vai ser. Mas não só o fato, mas sim também os impactos e consequências de eu ter dito isso uma vez. Isso também é eterno. Então algo de mim imaterial pode ser visto claramente como eterno. Mas isso não é o todo do espírito eterno, mas é uma ideia que pode nos mostrar como isto é possível. Como faz sentido essa afirmação. Ok. Dado que nosso espírito é eterno, a gente tem uma alma, um espírito imortal. Vai durar para sempre. O que eu devo fazer para maximizar a minha felicidade? O que eu posso fazer para me aproximar, como os gregos dizem, e não como a gente acha que é subjetivo, né? Então, o que eu posso fazer para maximizar, para me aproximar mais da minha natureza? Porque se essa é a felicidade, se aproximar da natureza, já não é mais subjetivo, porque todo ser humano é igual. Pelo menos em natureza. Né? Agora, se é subjetivo, né? Então... Porque todos nós temos um espírito imortal, isso é verdade, e isso não é subjetivo. Né? E se todos nós vamos, pelo menos em espírito, viver para sempre, então essa é uma característica que nós temos igual. E essa é a nossa natureza também. Vê? Os gregos não estavam tão errados assim quando eles disseram que a felicidade é a adequação à natureza. Mas o problema que os estoicos ainda deixam em aberto é qual é a nossa natureza. Eles não respondem isso. Soká, fazer um pontinho aqui. É o seguinte, os estoicos, eles não veem isso, tá? Baseados nos meus estudos de estoicismo. Se eu tiver errado, alguém que manja muito disso daí pode me corrigir, por favor. Mas os estoicistas não veem o sentido intrínseco na vida, né? Inclusive, isso tá próximo de algumas coisas do niilismo. E é justamente por eles terem essa filosofia de nunca sofrerem em ocasião nenhuma, justamente pela vida não ter um sentido. Então, você não precisa se preocupar excessivamente com aquilo que você está fazendo, pois ela não vai ter um impacto metafísico tão forte.
que faz com que eles não tenham um porquê, e sim um meio, mas não um fim, né? É isso. Speed. Oi. Até aqui, entendido? Sim. Ok. Então tu já sabe que tu tem uma religião e que tu tem... E que estoicismo não é o suficiente para te explicar o mundo. Porque tu ainda não sabe quem tu é. Olha que estranho, né? Tu não sabe quem tu é. Parece... Como assim, não sei? Meu nome é Speed, pô. Eu tô aqui no... Como eu não sei quem é? Não. Parece que eu tô te acusando, né? De alguma coisa grave. Mas se tu pensar mesmo qual que é a tua natureza... Tu até pode ler Aristóteles e entender sobre natureza, sobre essências. Tu vai ver que ainda assim tem algo no ser humano que não é descrito na natureza, né? E daí eu posso te apresentar duas possibilidades daqui pra frente na minha caminhada, nesse novelo que eu tô desenrolando com a boca. Eu posso te apresentar Deus ou te apresentar Cristo. Qual que tu prefere? Deus ou? Alô? Oi, Deus ou... Não entendi. Eu posso te apresentar Deus ou Cristo. Qual que tu prefere? Qual a diferença? O caminho que eu vou tomar. Você que sabe. Tá, deixa eu te perguntar então primeiro. Tu tem alguma religião? Ou tu tem uma posição sobre religião? Não, eu não tenho. Quer dizer, você tinha falado, né, de praticamente duas definições de religião. Aquela de se reconectar e esse segundo mais abrangente. Mas não, eu não tenho. Não tenho nenhuma. Tá, se antes de eu te dizer isso, eu te fizesse essa pergunta, tu ia te identificar como ateu, agnóstico, deísta? Qual que ia ser melhor que te definir? É, como ateu, porque eu particularmente não acredito em nada Tá, externo. então necessariamente agora que eu te apresentei essa outra visão, e se tu reconheceu ela como correta, naturalmente tu te identificaria como agnóstico e não mais como ateu. Porque tu já não tem mais uma prova de que Deus não existe, mas tu tem uma dúvida se Deus ou existe ou não, certo? Não, mas religioso ou ateu ou agnóstico, todo mundo tem uma dúvida se Deus existe ou não. Eu não tenho dúvida. Então vamos começar por ele. Ok. Você acredita. Você não tem dúvida. Eu acredito que Deus existe. Ah, No sim. mesmo sentido que eu você acredito que a acredita. soma é uma coisa. Que a soma existe. Posso começar por aqui? Sim. Ok. Tu com certeza sabe que tu é uma criatura. Porque se tu não acha que tu é uma criatura, tu acha ou que tu criou a ti mesmo, né? Ou que tu existe eternamente. Eu não acho que tu ache nenhum desses dois. Então, necessariamente tu foi criado. E daí tu vai dizer, não, eu fui criado, obviamente, mas pelos meus pais. Fair enough, justo. Teus pais foram criados pelos teus avós, seus avós pelos teus bisavós e assim por diante. Se tu acredita em evolução ou não, isso é irrelevante. Eventualmente tu vai chegar em algum ponto, sei lá, que as bactérias foram geradas pela sopa primordial ou foram criadas por Deus e que o universo foi criado pelo Big Bang ou por Deus. Mas o fato é que a gente chega pela visão científica, pela visão material, num ponto de início, onde não existe nem tempo nem espaço, e que simplesmente as coisas passaram a ser. É o Big Bang. Né? Antes do começo do universo não existia tempo,
uma coisa que todo cientista concorda antes do Big Bang, a própria pergunta, o que existia antes do Big Bang não faz sentido, porque não tem tempo, então não tem antes. Mas o Big Bang começou. O tempo e o espaço tiveram início. Então algo colocou isto em movimento. Porque, né, o tempo é movimento. E antes do tempo não havia movimento. Então algo colocou em movimento. Porque a gente, como eu disse, não vê nada sendo colocado em movimento sem que algo o coloque em movimento, né? Assim como eu sou criatura, meus pais me criaram, mas eles também são criaturas dos pais dele, e eu vou voltando até um ponto onde algo que é único, da onde tudo parte, tem que ter tido um início também. Bom, mas não pode ter o Big Bang estado naquele estado eternamente sem nunca ter chegado a ser. Não, o Big Bang não pode. Por quê? Porque ele é material. E imagina que tu tivesse, tô sendo material, tivesse que contar palitinhos, tá? E daí tu pega palitinho e vai contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 palitinhos. Quanto tempo tu ia levar para chegar no infinito? Infinito. Infinito tempo. Quer dizer, quando que tu ia chegar no infinito? Nunca. Tu não ia chegar no infinito. Não há um chegar no infinito. Tu não chega. Tu ia continuar eternamente contando e tu não ia chegar no infinito. Certo? Então para frente, daqui pro futuro, o infinito, tu nunca chega no tempo. Mas se eu inverter essa ordem e disser que tu começa no infinito e tenta chegar no hoje, então tu também nunca chega no hoje. Pelo mesmo motivo. Porque se eu fico esperando, se o tempo começasse num tempo infinito para trás, então ele nunca chega no hoje, ele está sempre lá no infinito, que é infinitamente distante. É estranho isso, né? Mas é assim que funciona. Então se o tempo fosse infinito, então nunca teria começado. Então tem que ter um início. Então tem que ter algo que deu início ao tempo, um criador original, algo que iniciou. Bom, mas esse criador original pode ter um criador? Pode. Mas então o que impede desse criador do criador ter outro criador e a gente ter uma sequência infinita de criadores? O mesmo motivo. Ela tem uma regressão infinita, então eu sempre tenho uma sequência de criadores que criam criadores e nunca chega a criar nada. Então eu tenho que ter um início. Só que esse início, esse primeiro criador, que por simplicidade a gente diz que é um só, ele não pode ter tido início. Ele tem que ter sempre existido. Mas como ele sempre existiu fora do tempo, ele pode. O problema é que sempre existir dentro do tempo. Sempre existir dentro do tempo não dá, mas sempre existir fora do tempo é possível. Então ele sempre existiu e criou o universo. E daí tu vai pensar, tá, beleza, mas por que não pode ser aí, sei lá, a física que deu origem ao Big Bang, né? Que deu esse primeiro empurrão no Big Bang. Bom, porque a física só existe no campo material. Deixa eu explicar isso mais a fundo. Existem duas ideias que a gente consegue compreender que são imateriais. As regras da matemática ou conceitos abstratos, como a matemática, elas não existem no mundo físico. Né? O conceito do 1 não existe no físico. O que a gente observa numa pedra é a unidade da pedra. O 1 na pedra. Mas a pedra não é 1. O número 1 é abstrato. Não existe no mundo físico. E a outra coisa que a gente observa que existe e não material são mentes. Tá ok até aqui? São o quê? Mentes. Como assim? Como a nossa. A gente usa pra Sim. pensar. Uhum. Ok. Então, ou a matemática, ou conceitos abstratos, ou uma mente criou o universo. Mas a matemática não causa nada. Ela é inerte. Ela não tem ação, ela não faz. Ela simplesmente é e não faz coisas serem. Agora, distintamente, a mente faz coisas acontecerem. A mente tem um impacto sobre a matéria.
Nós sabemos disso porque nós temos uma mente e nós temos impacto sobre a matéria. Nem que seja sobre nós mesmos. Né? Ah, tu vai dizer, não, mas o meu corpo é que tem impacto sobre a matéria. Sim, mas o que tem impacto sobre o teu corpo, se não a tua mente? Algumas pessoas vão dizer, não, mas a mente é material. Peraí, se a mente é material, como que eu sei que a mente é material? Como é que eu chego a essa conclusão? Não, porque se a gente tira um pedacinho do cérebro, então eu não tenho mais capacidade de agir com o meu corpo. Não, o que tu tá vendo é uma relação que existe do cérebro e da mente, mas tu não tá dizendo que o cérebro causa as ações do corpo. Tu tá dizendo que, ainda assim, que algo que faria a conexão entre a mente e o corpo está faltando, que é o cérebro. Então, para de ter ação sobre o corpo. Mas a mente para? Eu não consigo fazer essa afirmação. Não é a mente quando eu faço esse experimento físico, eu não estou afirmando que a mente para. Eu estou falando que o cérebro para. que é distinto. Eu não tenho como provar que a mente não existe. Pelo contrário, a gente sabe que existe algo como espírito que continua depois da nossa vida. Então a gente sabe que tem algo imaterial ali. Né? Que depende do algo material para afetar o mundo, mas que mesmo depois que deixa de ter esse algo material, continua afetando o mundo. Só não mais materialmente diretamente, indiretamente. Olha que estranho. Então parece que sim, as evidências apontam que há algo como uma mente em nós, e que esse algo como uma mente que há em nós também poderia ter dado início ao universo. Então, a única solução que sobra, a única que temos, é que uma mente criou o universo. Ok. Normalmente se atribui isso no nome de Deus. Como se fosse uma consciência, né? Isso, uma consciência. Muito legal, velho. Uma consciência que sempre existiu, uma mente que sempre existiu, e que criou o universo. Deu início a todas as coisas. E essa definição genérica que a gente dá ao nome de Deus. Pelo menos até aqui. Que muita gente olha para isso e diz, não, esse é o Deus cristão. Como é que então tu chega lá no Jesus Cristo? Tem um cérebro, essa consciência existe? Como é que você prova ela ou alguma coisa assim? Não tem como não ser. Não tem como não ser. Que outra coisa seria? Seria matemática? A matemática não age. Seria um gato? Não, um gato não existe, porque não tem matéria. Então tem que ser alguma coisa imaterial. Então tem que ter sido alguma coisa que se assemelha a uma mente. Que deliberou sobre a criação, que quis que o universo existisse. É claro que as palavras para definir algo tão longe e abstrato falham. E eu estou usando palavras... Dentro desse campo, as palavras se tornam análogas apenas. Né? Mas ainda assim, essas analogias são fortes o suficiente para colocar qualquer ideia de ateísmo longe da possibilidade de ser debatida. Porque ainda assim, pergunta para um ateu o que tem antes do Big Bang, ele vai te dizer nada. O próprio conceito de antes do Big Bang não faz sentido. Tá, mas então como é que o Big Bang veio a ser? Ainda é o problema. Então, por mais que as minhas palavras não sejam fortes o suficiente para descrever aquilo que a gente chama de Deus, elas ainda são suficientes para provar que existe algo ali, do qual nós tradicionalmente chamamos de Deus. Não são suficientes para descrever Deus, mas são suficientes para apontar essa ideia geral. Ou pelo menos apontar certas características às quais a gente atribui o termo Deus. Isso é certeza. Ok, então tem uma característica de Deus, pelo menos, que ele é o Criador. E esse a gente já cobriu. Certamente existe um Criador. Mas esse Criador é Deus. O que mais tu me perguntaria, normalmente, sobre Deus? Tu diria, não, mas para ele ser Deus, ele tem que ter essas características. O que tu pensa sobre isso? Não, eu ainda tô naquela questão da consciência. Você disse que ela é imaterial, ou ela... Eu ainda tô nessa questão da consciência imaterial. Por que ela não pode ser material? Não existe matéria antes do tempo e espaço. Como assim? Não. Antes do Big Bang, antes do começo do tempo e espaço, matéria não existe.
Mas a sua mente, o que tem a ver com antes do Big Bang não existir nada e a sua mente ser imaterial, não poder ser material? Tá, tu tá fazendo duas perguntas. Tu tá perguntando como que eu sei que eu tenho uma mente e como que eu sei que existe uma mente antes do Big Bang, isso? Isso. Ok. Mas basicamente você acredita em Deus porque antes do Big Bang, pra ele existir, precisaria ter uma mente para criar ele? Só que eu posso tentar dar uma luz aqui? Um outro jeito que pode ajudar? Peraí, só um pouquinho, deixa eu tentar responder. Aqui, então, beleza. Ok, o Big Bang teve um início, certo? Sim. Ok. Mas Então, só pra deixar claro, eu sou ateu, mas eu não sei se eu acredito na teoria do Big Bang. Eu particularmente, eu sou tão descrente, mas eu não sei nem em que acreditar. Tudo bem que eu Ok. não me aprofundei, mas em nada específico, mas tudo bem. Tu essa sabe que Big Bang também não faz sentido pra mim. Tu sabe que priori. tudo teve que ter um. Isso eu já te mostrei, que tudo teve que ter um início, né? Não pode ter existido eternamente. A certo? priori já não faz sentido. O que não faz sentido? O Big Bang Você Não só sei, eu provou. acho que faz sentido. Mas esse não vem ao caso. O que eu tô tentando te dizer é que eu espero ter te mostrado, mas eu quero saber se eu te convenci que tudo teve um início. O tempo e o espaço teve um início. Quero saber se ficou claro isso, que o tempo e o espaço teve um início. Sim, tudo precisa ter um início. Não, tu poderia dizer que sempre existiu. Mas eu espero ter te mostrado que isso não é possível. Porque o infinito não é impossível. É impossível que chegasse até hoje. Ia estar eternamente no começo. Tá. Então teve um início. A gente pode usar por analogia essa ideia do Big Bang, tá? Mas pode ser que tudo surgiu há 6.000 anos atrás, o que eu não acredito em particular, mas tem gente que acredita que o universo passou a existir há 6.000 anos atrás, mais ou menos como ele é hoje. Então, ok, pode ser que foi assim também. Mas ainda assim, como que ele passou a ser se antes ele não era? Porque ele passar a ser quer dizer que ele saiu de um estado onde não existia o tempo e o espaço para um estado onde existia o tempo e o espaço. Ou seja, antes não havia tempo, não havia matéria, não havia espaço, não havia nada, porque para haver matéria tem que haver tempo e espaço. Então, que tipo de coisas podem ter feito o universo ser que antes ele não era? Só coisas imateriais? Que tipo de coisas imateriais tu conhece? Quais você conhece? Quais você conhece? Abstratos, conceitos abstratos, como matemática e mentes. Conceitos? Sim, conceitos. A cadeiridade da cadeira, os números, a geometria. É como quando você faz uma conta, né? Você faz uma conta e tem o resultado. Aí você fala, o resultado tá na minha mente, tá no meu cérebro. Mas se você abrir o cérebro da pessoa, você não vai achar a conta ali, você não vai achar um número, né? Então isso é necessariamente metafísico, ou seja, ele é imaterial, ele está além da física. Ele não é algo que nós podemos compreender empiricamente de maneira alguma. E ele é, como o Soka falou, um conceito, né? É um abstrato, uma abstração. Fez sentido. Ótimo. Fez ou não fez? Não entendi. Fez sentido. Ah, tá, então beleza. Ok. Então, desses dois, quais podem ter dado origem ao universo? Só a mente? Que abstratos não fazem. Mentes fazem. Faz sentido também. É que nem Ok. quando a gente fala, por exemplo, do exemplo da cadeira, né? Ou do exemplo da árvore, de que quando você fala de uma árvore, você sabe o que ela é. Independente da língua que eu tô falando, se é inglês, português, espanhol, francês, você vai imaginar aquele objeto com caule e copas, né, verde e marrom.
Independente do que... E mesmo que não existisse uma linguagem, alguma coisa que desse sentido pra ela, ainda assim isso estaria na sua mente quando você visse a primeira vez. Acho que dá pra entender bem. Ok, então tu já sabe que o universo começou e que uma mente criou ele. Pra mim dar o nome de Deus para essa mente, o que te falta? O que seria suficiente? Ou isso já é suficiente para ti? Tu já acredita que esse é Deus? O Criador do universo é Deus. Tá, eu segui esse raciocínio de que pra existir algo precisa ter uma consciência, precisa ter uma mente. Mas Além disso, o que precisa pra te acreditar que essa mente é Deus? eu não sei, acho que você pode falar, eu vou te ouvir. Não sei exatamente. Normalmente as características que são atribuídas a Deus e que todo mundo espera ver nesse Criador são, além de ser o Criador, de ser imaterial, de ser atemporal, né? Já são 3 coisas que eu te demonstrei. É que ele seja onipresente, onisciente e onipotente. Então vamos ver como é que eu posso te mostrar isto sobre esse Criador. Atemporal é a mesma coisa que infinito? Sim. Sim. Em uma dimensão, na dimensão do tempo, sim. E material dá para ele a outra dimensão. Também é infinito em espaço. Então esse Deus criador, ele participa, ele é toda a sua criação, ele é todo o universo, ele é todas as coisas. Pensa assim que eu numero de 1 a 10 num caderno. Né? 1, 2, 3 até 10. E eu faço um círculo em volta. Então, esse círculo ele contém todos os números de 1 a 10. Tá? Esse é o conceito de tudo. Imagina que eu faço um círculo em volta de todas as coisas que são. Esse é tudo. Né? O tudo de todas as coisas que são. Tudo que está dentro desse círculo. Então esse seria Deus, né? Todas essas coisas. Absoluto tudo. Ah, mas e se tem uma coisa do lado de fora? Bom, o teu círculo está errado. Eu te pedi para fazer um círculo em volta de tudo. Se tem uma coisa que está do lado de fora, então algo que é e que está do lado de fora, então o teu círculo está errado. Não, mas tem uma coisa aqui dentro do círculo que não é. Então Deus também é e não é? Não. Tu colocou errado, porque esse círculo, essa coisa não deveria estar dentro do círculo. Ela nem é. Ela não deveria estar dentro do círculo. Ok. Então, entendendo que isso faz parte da definição também do Criador. Pensa assim. Todas as coisas estão em toda a parte. Quer dizer, os grãos de areia da praia estão aonde os grãos de areia estão? Sim. O oxigênio está onde o oxigênio está? Sim. A água está onde a água está? Sim. Então, todas as coisas estão em toda a parte? Sim. Sim. Então tu pode dizer que o todo é onipresente. Está em toda a parte. Faz sentido? Explica melhor. Vamos pegar, não peguei, pegar não a parte. peguei. Hã? Não peguei. Vamos pegar a parte da areia. A areia está aonde a areia está? Pensa no universo todo, em todas as praias de todos os planetas. Aonde há areia? Há areia? Sim. A areia está onde a areia está, certo? Sim.
Então, todas as coisas estão aonde todas as coisas estão. Certo? Sim. E todas as coisas estão em toda parte, não estão? Uhum. Ok. Então, o tudo ocupa. Uhum. Ok. Então, o tudo é onipresente. Onipresente significa estar em toda a parte. Faz sentido? Faz. Ótimo. Existe alguma coisa que Deus não possa fazer? Então, a gente está perguntando agora se ele é onipotente. A água pode virar gelo, é verdade. A semente pode virar uma árvore. Uma semente, ela não pode simplesmente desaparecer. Ou ela não pode virar um pato. Mas tudo que a semente pode fazer, ela pode fazer. A areia pode virar vidro. A água pode virar um rio. E todas as coisas têm certas coisas que elas podem virar. Mas se eu pegar todas as coisas podem virar absolutamente tudo. Cada uma restrita à sua característica, claro, mas todas as coisas podem virar tudo. Podem absolutamente tudo. Pensa assim, se eu sou um ser humano, eu posso tudo que um ser humano pode. Eu não sou onipotente, porque eu não posso todas as coisas, mas eu sou ser humano potente, né? Eu posso tudo que um ser humano pode. Mas imagina se eu sou todos os seres humanos. Bom, então eu posso tudo. Quer dizer, desculpa. Eu sou um ser humano, mas eu sou, antes de mais nada, o César. Eu posso tudo que o César pode. Tem certas coisas que o ser humano em geral pode e eu não posso. Eu não sou o maior corredor da história. Isso eu não posso ser. Mas se eu fosse todos os seres humanos, eu poderia ser tudo que um ser humano pode ser. Absolutamente tudo que um ser humano pode ser, eu posso ser. Eu sou todos os seres humanos. Posso ser o mais rápido, eu posso ser o mais preguiçoso, o mais inteligente. Porque tudo isso é o que me compõe. Concorda com isso? Uhum. Ok. Então, se eu sou absolutamente tudo, eu posso absolutamente tudo. Eu sou onipotente. Certo? Sim. Agora eu vou falar sobre a onisciência. Concorda comigo que tu é a pessoa que mais sabe sobre ti mesmo? Sim. Ok. Mas tu sabe também que tem outras pessoas que sabem alguma coisa de ti que tu nunca soube. Uhum. Por exemplo, tu não sabe como foi o primeiro dia da tua vida. Mas a tua mãe com certeza sabe muito bem. Pode até tentar pedir para ela te explicar, mas ela vai saber ainda melhor do que tu conseguiu entender sobre a tua vida. Porque tu não te lembra. Mas ela se lembra. E ela sabe isso de ti melhor que tu mesmo. Faz sentido? Uhum. Ok. Então, para te saber absolutamente tudo que há para se saber de ti, tu teria que saber de ti sobre o ponto de vista de todas as pessoas. Né? Se tu tivesse a perspectiva da tua mãe, do teu pai, dos teus familiares e de todas as pessoas que já cruzaram contigo na rua, então tu teria como saber tudo que há para se saber de ti, certo? Sim. Mas não ia ser exatamente suficiente, porque
Ainda iam faltar certos pontos de vista, como que funcionam as tuas células por dentro, né? Talvez um cientista pudesse te ajudar, mas tu nunca ia poder vivenciar aquilo da mesma forma que a tua mãe te vivenciou quando te pegou pelos braços, pegou nos braços a primeira vez. Tu teria que poder ver as tuas células por dentro também, e tu teria que ver cada partícula do teu corpo para conseguir te entender por inteiro e saber tudo que há para se saber de ti. Então não ia bastar tu ter as perspectivas humanas, tu teria que ter perspectivas de todas as coisas. Tu teria que ser cada um pedacinho individualmente do que tu é também. Então, se tu fosse todas as coisas, então tu saberia tudo o que há para se saber de ti. Mas isso não vale só para ti, isso vale para todas as pessoas. Se tu fosse todas as coisas, tu também ia saber tudo o que há para se saber de todas as pessoas e de todas as coisas. E se tu é tudo e sabe sobre tudo que há para se saber, então tu é onisciente. Fechou? Sim. Mas qual que é a definição exata de onisciente mesmo? E sabe tudo. E sabe tudo que há para ser sabido. Assim. Então a gente tem que o Criador Mas se ele é tudo, ele automaticamente sabe de tudo. sabe de tudo, pode tudo e está em toda parte. Então a gente Se tem ele que é o Criador é onipresente, ele atemporal. automaticamente ele é onisciente. Uhum. A gente tem que ele é atemporal, eterno, infinito, onipresente, onisciente e onipotente. Definição clássica de Deus. Deus existe. Deus nos criou. Inquestionável. A não ser que tu queira questionar. Eu tô aberto a responder também. Mas eu acho inquestionável. O que tu acha? Muita coisa fez sentido, mas deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu fiquei um pouco perdido com o início. Isso de algo de antes do Big Bang, sabe? Você disse que para surgir algo tem que ter uma consciência, não foi isso? Algo assim. Isso. Mas Tem que ter por uma quê? consciência. Por quê? Quais são as duas coisas que eu te falei que podem criar o universo? Desculpa, que existem antes da matéria. O imaterial. Isso, o quê? O que é imaterial que a gente conhece? A matemática, o conceito. Uhum. Conceitos, assim como a matemática. E Mentes. Sacou? a nossa consciência, né? Como a nossa consciência, exato. Não é a nossa consciência. A nossa consciência passou a existir quando a gente foi concebido. Qual a diferença exata de mente e consciência nesse caso? Aí tu me pegou, eu não sei descrever. Mente, pra mim, parece a mesma coisa que consciência.
Eu acho que eles, se não são a mesma coisa, são muito, muito similares. Mas eu acho que pro propósito da nossa conversa, ou tu toma a mente, ou assume que a consciência é a mesma coisa. E daí é indiferente. Tá, mas para provar que a consciência ela é imaterial, aquele exemplo da matemática dele, da árvore, por exemplo, foi muito boa, mas sem um cérebro eu não conseguiria, por exemplo, pensar nessa lógica da matemática da árvore que ele falou. Então, Claro que não, porque tu não teria como ter visto a matemática e a gente só conhece as coisas pelas quais a gente a gente tem experiência. Como é que tu vai saber alguma coisa sem experiência? E como é que tu vai ter acesso às experiências se não pelo teu corpo físico? Então a gente precisa ter esse aspecto físico para ter experiências físicas, né? Como das árvores. mas aí E, alguém pode falar que exatamente por só com a experiência física prova que esse material, no caso, não existe. Faz sentido ou eu tô viajando o que eu falei? que esse imaterial não existe? Não, é claro que não, porque se lembra que eu te Se o falei antes imaterial que precisa, nesse caso, né? O material precisa necessariamente do material, como é que ele é imaterial? Imaterial. Ele pode ser só material, porque, sabe? porque eu te mostrei que existe algo imaterial em nós. Lembra? Lembra que eu te falei Conceitos. que existe algo que é imortal na gente? Que era? Espírito? Ou a mente? Algo da gente não morre. E esse algo não é material, porque o material só existe no presente, certo? Tu não consegue tocar numa pedra de 2016. A não ser que ela esteja no presente. Mas tu não consegue tocar no passado, assim como tu não consegue tocar no futuro. O material só existe no agora. Mas o passado existe. Ele só não existe materialmente. E as coisas que tu fez, elas estão eternamente travadas no passado. Algo de ti está travado eternamente no passado. É eterno. O produto das tuas ações, aquilo que tu foi, não materialmente, mas espiritualmente. Teu espírito. Algo de ti. Continua sendo mesmo depois que tu deixou de ser. Então, o espírito existe. E ele está conectado com a gente. E é através dele que a gente age. Tô te deixando tempo para pensar, ou se quiser falar alguma coisa. Assim, geralmente assim é quando eu tô pensando em uma pergunta, eu tô elaborando ela. Mas basicamente você disse que algo é imaterial porque existem coisas que o material não. Eu fiquei perdido. Existe algo que é imaterial. Isso é fato, né? O Concorda? passado Algo é imaterial, certo? é alguma coisa. Não, o Que passado, o futuro. muita coisa é imaterial, mas a afirmação, algo é imaterial. Algo é imaterial em ti? Sim, não, talvez. Mas Algo é imaterial. algo é imaterial. Tem, você poderia imaginar uma refutação para isso? Porque, tá, você
fala que algo é imaterial, por exemplo, o tempo, mas o passado, mas sabe, O que tem? Eu não entendi o teu ponto. a definição de material é o quê? É algo que a gente não pode mais tocar? Ou é algo que está no passado? Ou... E não é físico. Ah, sim. Foi aquilo que ele te falou no início, que o conceito, o nosso conceito de tempo, do que a gente conhece hoje de material, vem justamente da mudança, né? Do princípio, do fim. E Deus justamente não muda. Ele é o mesmo, né? Ele mesmo criou o tempo. Então, antes de Deus criar, o princípio e o fim não existiam. Entendeu? E aí volta naquela regressão. Sim, a gente basicamente é aquilo. A gente usa conceitos humanos para explicar algo sobre o humano. Uhum. Sim. Mas Mas quando isso- a gente entende. Isso é bem humano. O teu espírito é bem humano. A imaterialidade é bem tangível ao ser humano. O todo da imaterialidade, não. Mas a imaterialidade, essa ideia de algo imaterial existir, é bem humano. Sim. A matemática é assim, gente. A gente lida com a matemática como se não fosse nada. Se não fosse nada em especial, apesar dela ser algo fascinantemente complexo. E que e útil e perfeito para o nosso dia a dia. Bastante coisa fez sentido. E sobre essa questão da moral, sabe? Tá, vamos supor que Deus existe, ele seja onipresente ou onipotente, etc. Ele sempre existiu, mas por que a religião? Por que como você sabe que esse ser onipresente ele apoia, ele sabe, por que você tem que seguir uma moral para acreditar nele ou alguma coisa assim? Por que você acha que ele se importaria ou tá, sabe, se ele sempre existiu, se ele é infinito, por que a gente criou uma religião para isso? Ou Ok? tem algo muito mais a ver, né, com simplesmente ser o ser humano, algo muito mais... O que tu tá contemplando agora é o deísmo. Né? Tá me perguntando, bom, se realmente Deus existe, o que ele quer de mim? E como é que tu sabe que essas religiões como o cristianismo realmente dizem a verdade sobre o que Deus quer de mim? É uma preocupação válida. E tanta coisa circula pelo mundo dizendo que é a palavra de Deus e a gente tem que... Imagina, se esse é o Criador, esse é o meu Pai, esse é a origem de tudo no universo, é o motivo pelas coisas existirem, eu quero seguir este e não qualquer outro. Como é que eu sei que o Deus cristão é o Deus verdadeiro? O que eu posso te apresentar é um pouco da tua natureza e isso vai te ajudar a entender. Além disso que eu te falei sobre Deus, a gente sabe um pouco mais de si próprio, que é que se esse Deus existe e ele criou o universo, nós somos criaturas dele. Tudo que existe no mundo não nos pertence, é dele. Ele criou tudo, então tudo dele é. Então todas as coisas que existem, inclusive a nossa vida, pôr do sol, nascer do sol, qualquer coisa que a gente pode achar bonito, gostoso, bacana, legal, tudo dele. Isso quer dizer que a gente tem acesso a todas essas coisas de graça. De graça significa que a gente não merece. A gente não fez nada para ter essas coisas. As coisas todas foram nos dadas. Todas essas coisas que a gente acha bonito, que a gente gosta, foram dadas pra gente, sem merecimento. A gente tem uma dívida com ele, então? Calma lá.
É pior do que isso. Imagina que... Também sim, se quiser parar aqui, mas eu não te recomendo. Eu te recomendo continuar prestando atenção. Imagina que tem um senhor que mora na beira de um rio, onde tem muito barro. E ele usa esse barro para fazer vasos. E ele vai colocando os vasos na estante dele. Não sei. Ele não sabe exatamente o que ele quer fazer com os vasos. Ou qual que é o plano para os vasos. Eu sei que ele criou os vasos. E de repente um dos vasos cria consciência e começa a destruir os outros vasos. Contra quem esse vaso atentou? Contra ele mesmo? Contra os outros vasos? Não, contra o oleiro, o criador dos vasos. Quando uma criatura destrói a outra criatura, ela não está atentando contra a outra criatura, ela está tentando contra o criador. Não era o plano do criador para aquela criatura essa. A não ser quando ela faz exatamente o que o criador queria. Mas nós, diferente de todas as outras criaturas, temos uma coisa especial. Nós sabemos distinguir entre o certo e o errado. Nós temos a capacidade da razão. E nós sabemos que nós fazemos escolhas erradas de vez em quando. Mais frequente do que a gente gosta de admitir. A gente vai pelo caminho errado. Mesmo quando a gente não tem certeza qual é o caminho certo por inteiro, a gente sabe, lá no fundo, que a gente erra. E não é pouco. E não é infrequente. Isso quer dizer que a gente... E daí a palavra ideal aqui, peca, significa erra o caminho. Tropeça no caminho. Contra Deus. Contra a vontade dele. Porque diferente das outras criaturas que não têm vontade, elas só fazem aquilo que elas estão programadas para fazer, só seguem o seu instinto, a gente tem a capacidade de escolher o que vai fazer. Então a gente peca e peca contra Deus. Não contra nós mesmos ou contra um caminho abstrato. Não, a gente peca contra o caminho que ele nos criou para seguir. E o que a gente faz para se redimir disso? Mas assim como os outros animais, a gente também tem instinto, né? Tem. Mas diferente dos outros animais, a gente, além do instinto, tem uma coisa que é preponderante ao instinto, que é a razão. E quando você sabe quando alguém age por instinto ou por razão? A gente sempre age por razão. A razão sempre está acima do instinto para nós. A gente pode deixar o instinto tomar conta, mas a gente ainda deixou o instinto tomar conta, ou a gente pode controlar o instinto pela totalidade. Mas às vezes pode ser involuntário. Não, nunca é involuntário. Se é involuntário, não é ação humana. Simplesmente um movimento mecânico. Mas não é então, uma característica humana? O quê? Ter impulsos de vez em quando? Automáticos? Sim. Sim, pode acontecer. Só não é uma ação humana, propositada. Então, nesse momento aqui da gravação, a gente acabou meio que se perdendo do assunto e começou a endereçar algumas dúvidas do Speed. E a gente perdeu alguns minutos, uns 10, 15 minutos falando sobre as dúvidas dele, e no final das contas tinham outras pessoas no Voice que queriam saber sobre outros assuntos e a gente acabou não retornando. Mas eu não quero deixar vocês com essa informação pela metade, então eu vou retomar a informação que eu estava tentando transmitir a partir de agora. Eu estava dizendo pro Speed que a nossa natureza é tal que, pelo fato de que nós sabemos sobre o certo e errado,
né, diferente de todas as outras criaturas. Nós, quando transgredimos o que é certo e errado, essa percepção que nós temos, nós transgredimos contra Deus. E o problema é que há uma assimetria muito grande entre nós e Deus. Né? Eu posso perdoar um amigo meu por ter feito alguma coisa que eu não gostei. Eu posso ser perdoado por ter cometido um crime. Mas como que Deus vai me perdoar de uma coisa que eu cometi contra Deus? Como que eu espero simetria nisso? A gente entende mais ou menos a simetria entre nós porque nós somos iguais. Quando alguém faz alguma coisa contra mim, eu espero que ela seja capaz de perdoar da mesma forma que eu sou capaz de perdoar. Porque eu sou igual. Eu sou do mesmo tipo, eu sou da mesma essência que aquela pessoa. Né? Até a gente desenvolve métodos para isso, né? Como que a gente faz? Bom, olha, se tu me roubar, tu me devolve aquilo que tu roubou, me paga reparações pro dano que tu me causou, e a gente chama isso de justiça. Mas como é que funciona a justiça com Deus? É bem diferente. O que eu tenho para oferecer para Deus? Eu não tenho nada. Nada é meu. Se Ele é o criador de tudo, todas as coisas que eu poderia oferecer para Ele são dele. Não faz sentido. Então eu não tenho como ser perdoado. Eu não tenho como trazer justiça para os meus erros. Mais especificamente, eu não tenho como trazer justiça para os meus erros e eu só posso ser perdoado. Mas como que eu faço para ser perdoado? E aí que o cristianismo é a única solução para esse problema. Se nós somos vítimas desse pecado original que nos assola, por nós sabermos a diferenciação do bem e do mal, que assim como é explicado no Gênesis, ocorre porque Adão e Eva comem o fruto proibido. Vê que nós não somos punidos por erro de Adão e Eva. Desculpa. Mas em decorrência desse erro, nós temos algo em nós que nos leva a pecar. É esse pecado que nós somos levados a cometer, o qual nós somos responsáveis. Não o pecado de Adão e Eva. Certo? Então, como é que eu faço para ser perdoado por Deus? Sem um plano também de Deus, eu não posso ser perdoado. Então Deus teria que me dizer como eu faço para ser perdoado. E daí a coisa mais impressionante, absurda e improvável e inquestionavelmente estranha acontece na história da humanidade. Deus, Ele próprio, vem à Terra, mais especificamente seu Filho, vive entre os homens, se torna homem, se torna carne e osso, nos ensina como ser perdoado e nos ensina um caminho que é Ele próprio, o caminho do perdão. Ele é o próprio caminho, Jesus Cristo, e depois morre para o perdão de todos aqueles que já se foram. Morre para a redenção daqueles que podem ser perdoados, que seguiram o caminho dele. Olha que coisa absurda. Deus morre para nos salvar. É claro que não foi que Deus deixou de existir. Deus nunca deixou de existir, Deus sempre foi. Mas esse Deus que veio à carne, este que veio à carne morre para nos salvar. Imagina tu se tornar uma minhoca. E morrer para salvar. Mas é pior ainda, porque nós nem a minhoca somos. Nós somos piores que a minhoca, porque a minhoca não faz nada contra Deus. Nós somos piores que isso. Nós somos a lama que a minhoca se alimenta de. Inclusive, esse é o reconhecimento que Cristo nos pede. Da onde vem a palavra humanidade? Humus, terra. Ele nos pede humildade.
nos pede esse reconhecimento de quem nós somos de fato. De qual é a nossa posição em relação a esse erro. E reconhecer que ele é o caminho único e a única forma da redenção, da salvação, o próprio arrependimento desses erros. O reconhecimento de quem nós somos, de que nós erramos, é o caminho do arrependimento. Dizer, realmente eu errei. Realmente eu transgredi contra Deus. E não há nada que eu possa fazer para minha salvação. Só Ele pode. E aí, esse é o caminho da salvação. Claro que isso é um extrato, né, do que é o cristianismo. O cristianismo não é só isso. O caminho de Cristo é muito mais específico, né? Quanto mais tu explora ele. Mas aí tá a resposta para a pergunta. Bom, que ficou da conversa anterior, né? Se Deus existe, qual Deus? O Deus uno e trino do cristianismo. Então acho que fica para uma próxima vez, de repente, tratar então como que pode um Deus ser uno e trino ao mesmo tempo. Se vocês tiverem interesse, eu retomo esse assunto. Se der muita confusão aqui nesse canal, eu talvez gravo isso e coloco em outro canal, não tem problema. Mas se vocês gostarem, eu fico muito feliz de continuar esse tema e continuar conversando com vocês sobre isso. Um prazer imenso poder falar sobre isso para vocês e talvez trazer um pouquinho de esperança para o sentido da vida. Então, falou e até a próxima.